pessoal, seja bem-vindo ao meu Velho Rico. E hoje a gente vai falar de 3 taxas que a gente precisa ter conhecimento para mandar bem nos investimentos. Vamos lá. A taxa IPCA é a primeira taxa que você tem que ter conhecimento. A taxa IPCA nada mais é do que a nossa inflação. Ela é medida pelo IBGE todo mês e ela diz o quanto subiu e o quanto desceu, o quanto variou os produtos, os preços dos produtos. Isso aí vai influenciar muito os nossos investimentos e a nossa vida financeira. Taxa Selic. Taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros do Brasil. É justamente aquela taxa que regula o quanto você vai pagar de cheque especial, de cartão de crédito e de quanto você vai pegar de empréstimo no seu banco. Ela controla geralmente a inflação e ela rege justamente o quanto a taxa nacional. Então, se você precisa pegar um empréstimo, um financiamento, a taxa Selic é o que vai regular esse tipo de empréstimo. Quanto à questão de cartão de crédito, ela também rege a questão do próprio financiamento, como eu falei, e questão também do cheque especial. A taxa Selic, ela justamente vai regular a nossa inflação. Então, ela geralmente faz esse controle inverso. Quando a gente tem uma inflação muito alta, a gente tem que aumentar a taxa Selic para que esse consumo diminua. E quando você tem um consumo muito baixo, geralmente a inflação vai caindo e aí a taxa de juros vai diminuindo, fazendo nossas empresas e pessoas físicas consumirem mais empréstimo e gerando mais trabalho e tendo um dinheiro um pouco mais barato. O interessante é que a própria inflação, hoje em dia, a gente está com ela bem equalizada, controlada. Então, hoje, a gente está em 2020, a gente consegue ter uma taxa Selic baixa, em torno de 3% ao ano, e a inflação controlada. O que é que acontece? A gente vai ter uma situação de várias pessoas, várias empresas investindo seus capitais, pegando dinheiro emprestado nos bancos, e isso aí vai acontecer que no futuro, daqui a 2, 3 anos, a gente tenha aí uma inflação, comece a aumentar os produtos. E aí provavelmente a taxa Selic vai aumentar também, para poder controlar esse consumo e não ficar desenfreado. Geralmente é interessante que a taxa Selic esteja baixa para a gente poder gerar mais trabalho, postos de trabalho, conseguir dinheiro um pouco mais barato, e isso aí acontecendo, a gente tem um desenvolvimento nacional, um desenvolvimento do país, da região, das empresas. Mais uma vez eu digo, quando a inflação sobe, a taxa Selic tem que acompanhar. Quando a inflação vai diminuindo, a taxa Selic vai baixando e tentando fazer o nosso dinheiro ficar um pouco mais barato para a gente fazer esse tipo de gangorra. Isso aí tem que estar muito bem controlado, porque pode desenvolver uma inflação muito alta, e isso aí a gente já passou no passado e a gente não quer que isso volte. E agora a última taxa, que seria o CDI. O CDI é uma taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre eles. Ela geralmente é um pouquinho abaixo da taxa Selic. O CDI ele serve como uma taxa de referência para os bancos. Os bancos eles fazem também empréstimos de dinheiro entre eles. O que vai acontecer? Eles não podem ficar devendo, eles não podem fechar negativo de um dia para o outro. E o que é que acontece muitas vezes? Se um desses bancos ficar negativo, na parte do empréstimo para o outro, ele utiliza essa taxa, que é o CDI, como referência. Então ele já pega esse valor lá como se fosse emprestado de um determinado banco para ele poder fechar zerado. O CDI ele serve para poder fazer a referência nos principais investimentos de renda fixa. Então você tem muitas vezes o próprio CDB, a própria LCI, LCA,
que vai estar trabalhando em cima dessa taxa de CDI. Você vai escutar bastante o seu gerente de banco falando que aquele investimento está lucrando, né? Tá rentabilizando 100% do CDI, 110%, 115% do CDI, ou até menos, né? Muitas vezes os grandes bancos como Caixa, Banco do Brasil, esses grandes bancos, eles geralmente tendem a fazer uma taxação em cima de 90%, 95% do CDI, dependendo também do tempo que você vai pegar esse investimento. Então imagine só que o seu investimento que você pegou lá com o seu gerente de banco, ele está dando, vamos supor que a taxa, o CDI hoje está dando em torno de 6%. Então você vai pegar lá esse investimento e no final de um ano ele rendeu 150% do CDI. Então 150% do CDI, que é de 6%, vai dar 9%. Imagine que você pegou um investimento onde ele está dando 50% do CDI. Então 50% de 6% daria 3%. Então ele rendeu muito abaixo do CDI. E aí você acaba perdendo dinheiro. Se hoje a taxa fosse de 6%, a Selic fosse 6%, por exemplo, a gente tem investimento dentro do Tesouro Direto mesmo, que é o próprio Tesouro Selic, que ele rende essa 97% da Selic. Então, o ideal é que você pegue investimentos que dê acima desses 97%, que aí você vai ter uma taxa bem interessante para começar a fazer os seus investimentos. Qualquer investimento abaixo de 97% do CDI não seria interessante. Sempre busque investimentos que sejam de renda fixa que esteja a 97% do CDI. Você vai ver muitos bancos grandes com investimentos acima, falando muito com essa taxa de 90%, 95% do CDI. Hoje os grandes concorrentes dos bancos são as corretoras de valores. Essas sim têm taxas bem atrativas, que geralmente rendem em torno de 110%, 115%, 120% do CDI. Seria bem interessante. No entanto, você tem que ter atenção porque geralmente essas corretoras trabalham com bancos que não são tão conhecidos. E aí você pode ter problemas no futuro. É uma renda fixa que você tem aí rendimentos de 110%, 120%, 130% até mesmo do CDI, porém você tem o risco desses bancos quebrarem. E se eles quebrarem, aí você teria que acionar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas essa daí vai ficar para uma próxima, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse FGC. Esse foi mais um vídeo do Meu Velho Rico, onde eu peço a vocês que compartilhem, dê um like, dê uma curtida e, se possível, se inscrevam também para receber as novas notificações e vídeos. Obrigado!